Então, a gente vai relembrar o que a gente viu lá na nossa aula do Zoom, como a gente vê a hora em relógio digital. Lembrando que no relógio digital a gente tem aqui, ó, 4 números, normalmente 4 números. Pode acontecer de aparecer aqui um só antes dos 2 pontos, tá? Mas normalmente são 2 números, aí 2 pontinhos e mais 2 números, totalizando 4 números, tá? De 3 a 4 números. Esses 2 pontinhos, eles estão aqui com uma função, dividir as horas e os minutos, tá? Então, os números que vêm antes dos 2 pontos, os primeiros números que aparecem, eles nos indicam o quê? Quero ver quem lembra. As horas, certo? E os números que vêm depois, eles indicam os nossos minutos, certo? Prof, e os segundos? Os segundos, eles passam muito rápido, né? Então, acaba que eles não são, assim, relevantes. Relevante significa, assim, que eles não são importantes pra gente dizer as horas, tá? Então, não precisa falar assim, agora são 10 horas, 44 minutos e 3 segundos. Porque o segundo passa muito rápido, tá? A gente até pode ver na próxima aula a passagem do segundo e nem vale a pena a gente falar, tá? Do segundo. Então, o importante são as horas e os minutos, tá? Então, só pra gente relembrar. Então, aqui são quantas horas? 10 horas. Lembra que eu posso abreviar as horas com H, somente H sem ponto, nada, H. E 44 minutos. Joia? Vamos ver outro exemplo, tá? Então, aqui, ó, 4 números. 2 antes dos 2 pontos e 2 depois. Então, eu tenho aqui 14. O 14 indica que são 2 da tarde. Lembra que a prof mostrou para vocês nos slides que o dia tem 24 horas, que vai do 00, né, à meia-noite, até 12 horas, que é o meio-dia. E após o meio-dia, a gente pode voltar a contagem, né? 1 da tarde, 2 da tarde, ou a gente vai assim. Depois do 12, o meio-dia, vem o 13, que é 1 da tarde. Depois do 13, vem o 14, né? Que são as 2 da tarde, tá? Então, aqui, ó, se você tem dificuldade, você pode marcar, tá? Coloca aqui um H para você lembrar que é de horas. E aqui um M e N, que é para lembrar os minutos, tá? Então, que horas são aqui? Opa! 14 horas e 13 minutos. Agora, a prof vai passar alguns exercícios que você vai fazer no seu caderno de português. A prof vai colocar alguns relógios digitais lá, tá? E o que vocês têm que fazer? Escrever o número com as horas e os minutos, tá? Assim como a prof fez. Não precisa escrever por extenso, escrever 10, né? D, E, Z. Não. Pode colocar o número, né? Só repetir o número, mas tem que colocar ali o H de horas ou até mesmo escrever horas e a quantidade de minutos, tá? Para eu ficar ver se você consegue separar bem a questão das horas e dos minutos. Então, já vai colocando aí o cabeçalho no seu caderno de matemática, que a prof vai deixar algumas horas para você responder aí no seu caderno. Então, aqui, ó, como a prof tinha dito, né, o cabeçalho, daí você pula uma linha e escreve relógio digital, tá? Pode fazer colorido. E o enunciado é bem curtinho, dá para copiar, né, gente? Que horas são? Não esquecendo do ponto de interrogação, que é aquele pontinho que a gente usa, aquele sinal de pontuação que a gente usa quando a gente faz uma pergunta. E como eu estou perguntando que horas são, a gente tem que colocar ele, tá? Não se preocupe que a prof vai aqui tirar uma foto, tá? Pra ficar mais fácil, mas só para eu explicar para vocês. Aqui no Word, que é esse programa aqui do notebook, eu não consegui colocar letra A, B, C, D. Mas aí no seu caderno você faz letra A, letra B,
Letra C, tá? Sempre pulando linha, que a prof não gosta de coisa amontoada, né? E é muito importante que o nosso caderno seja caprichado, porque o nosso caderno é como se fosse um espelho do nosso rosto, né? Então, se o seu caderno é todo feio, relaxado, assim, tá mostrando aí o seu rostinho, tá bom? Então, aqui, que horas são? Esse a prof vai ajudar. Antes do pontinho, dos 2 pontinhos, horas, né? Então, 8 horas. Então, escreve lá 8 horas e quantos minutos? 20, né? 20 minutos. Aí, o mesmo você vai fazer com esse aqui, com esse, só que sozinho, né? Já deu aí para aprender. Esse daqui e esse daqui. O professor quer chamar a atenção de vocês nesse daqui, ó. Quando tem 00 na casinha aqui dos minutos, é porque não é minuto nenhum, a gente chama de hora exata, né? Então, não é minuto nenhum. Aqui a gente só coloca como 22 horas. Não precisa colocar assim, 22 horas e 0 minutos. Não, somente 22 horas, ok?